Foi? Começamos, então. Deixa eu só saudar todos, sejam todos bem-vindos aí, os que já estão aí, que são mais pontuais, e que Deus nos abençoe hoje para tratar desse tema que eu acho que está rodeando muito das igrejas da gente aí, porque tem crescido muito nos últimos anos a influência, especialmente das igrejas adventistas em volta de nós, então a gente precisa entender um pouco mais. Então, Roni, faz favor de nos dirigir a Deus em oração. Bondoso Deus e amado Pai Celestial, chegamos diante da Tua presença em mais esta manhã em nossa vida, agradecidos por estares conosco ainda hoje, por nós podermos estar neste mundo, por podermos estar ao Teu lado a cada momento. Obrigado pela salvação que nos dás em Teu Filho, obrigado pelo descanso que temos nele, que iremos ouvir o colega Lucas falando hoje, e obrigado por todas as bênçãos que derramas sobre nós. Queremos te pedir que abençoes o falar do colega Lucas e abençoes o nosso ouvir neste momento de reflexão na tua palavra. Faze com que, acompanhados por ti, tenhamos uma abençoada manhã e um abençoado dia. E que a cada momento de nossa vida possamos também ser testemunhas do teu amor, do descanso que nos ofereces em teu Filho Jesus Cristo. Fica conosco, querido Deus e Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, bem-vindos todos vocês, e muito especialmente o Lucas, que aceitou falar para a gente desse tema aí que ele tem estudado. Quem não conhece o Lucas ainda, talvez é porque não está olhando a internet suficiente. O Lucas tem um canal que está bastante bacana, assim, bom de assistir, está sempre... É bem bacana mesmo. Vocês dão uma olhada lá e vocês vão ver que tem temas com um conteúdo bom e um canal bem feitinho, assim, a gente pode até ir aprendendo com essa gurizada nova que sabe fazer melhor do que nós aí. Então, hoje o Lucas vai falar sobre a questão do sábado. Você se apresenta aí, Lucas, fala da sua formação, e o Lucas é recém-formado, né? Então ele fala aí, já pode seguir da forma como você quiser. Se quiser ir respondendo as perguntas durante, se quiser deixar para depois, se quiser você mesmo ler ou que eu leia, mas faz como você quiser. Beleza. Muito obrigado, professor Jarbas. Obrigado aí, colegas, pela oportunidade. Eu sou Lucas, pastor Lucas Prando, trabalho aqui em Tuparendi, no noroeste gaúcho. No Colorado também, então sofri bastante ontem à noite, foi difícil dormir essa noite, né? Mas festa aí na cidade e tudo mais, mas enfim, estamos aí, mais essa oportunidade, agradeço, para falar sobre um assunto que eu gosto de estudar, não apenas a respeito do adventismo, mas heresias como um todo, né? Se vocês olharem o meu canal lá no YouTube, já são vários vídeos que eu gosto de falar sobre esses equívocos doutrinários que muitas vezes eles querem mostrar que são parecidos com o cristianismo em nomenclaturas, mas no frigir dos ovos, quando você agarra o toco, como diz o professor Wilson Shows, existem ali tantos e tantos erros que estão enganando pessoas dentro de nossas igrejas, né? Eu me formei em 2018, pelo Seminário Concorde, diretamente vim para Tuparendi, ainda não sou casado, daqui a um tempo vou casar aí, eu e a Fernanda, estamos nos preparando para isso, e é isso aí. Gostaria de continuar meus estudos, se assim for possível, especialmente também nessa área do estudo desses equívocos, né, doutrinários das denominações que existem por aí, dos ensinamentos que existem por aí afora também. Hoje eu gostaria de falar com vocês, eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui, eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou fazendo o fluxo do estudo. Se alguém tiver alguma dúvida, o estudo vai ser dividido basicamente em duas partes, tá? Nós vamos falar especialmente sobre o Adventismo do sétimo dia, e então, assim, em um segundo momento, a gente vai abrir um pouco a carta aos Gálatas, tá? Que é uma carta mais tranquila de lidar para ter uma resposta à doutrina adventista. E no meio dessas duas análises, a gente pode, então, fazer alguns comentários, algumas perguntas, e ao final, então, eu quero propor uma reflexão, ao meu ver, assim, da necessidade de nós falarmos sobre essas questões doutrinárias também nos púlpitos, justamente porque o apóstolo Paulo já fazia isso, e muitas vezes a gente tem um pouco de medo de fazer isso também. E a minha intenção aqui hoje, se é que eu posso contribuir em alguma coisa, né,
apesar de ainda ser bastante jovem, talvez o mais novo aqui em tempo de formação no grupo, ainda contribuir em alguma coisa, eu gostaria de contribuir dessa forma, da importância de nós também usarmos o púlpito para combatermos heresias que estão presentes em nosso meio, tá bom? Eu vou apresentar aqui a minha tela, deixa eu abrir aqui. Aqui. Consegue enxergar aí? Tá abrindo, né? Agora sim. Como eu disse, nós vamos falar sobre o Adventismo do sétimo dia, mas e o sábado, obviamente, porque é a igreja mais conhecida que aborda essa questão do sábado. Alguém me perguntou alguém me perguntou um dia por que eu gostaria de estudar sobre o Adventismo, né? Começou lá no Seminário Concorde, nas aulas do professor Gerson Linden, quando ele começou a falar sobre a cristologia do Novo Testamento, né? E na cristologia do Novo Testamento a gente estuda a divindade de Jesus Cristo, Jesus Deus, né? Jesus verdadeiro Deus, especialmente. E foi um trabalho que eu fiz para o professor Gerson naquele momento. Gostei muito de estudar sobre aquilo e em um primeiro momento o professor Nerbas me sugeriu então que estudasse alguma doutrina, alguma heresia espalhada por aí, né? Que não estivesse de acordo com a divindade de Jesus Cristo. E naquele primeiro momento, no quarto ano, eu estudei o Espiritismo Kardecista. Também tem um trabalho bem interessante sobre esse assunto, né? Quando eu fui para o estágio, fiz estágio na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia, esse foi um momento marcante do estágio, que eu me lembro, e essa parte está no meu trabalho de conclusão de curso da UBRA, aliás, do Seminário Concorde, em 2018, no sexto ano. Era uma segunda-feira à noite, um congregado então me chamou, né, para uma visita e tudo mais, e aí ele me disse assim: pastor, você pode vir aqui em casa? Eu falei: posso. Eu fui lá, era segunda-feira à noite, sem problema, né, uma pessoa muito querida da congregação. E aí eu cheguei lá e tinha um outro senhor lá na casa dele, e esse outro senhor era testemunha de Jeová, né? E ele falou assim: pastor, eu te chamei aqui para você debater com esse senhor aqui. Vale, me quebrou as pernas, né, tia? Porque eu não tinha estudado absolutamente nada sobre testemunho de Jeová, apesar de a gente saber alguma coisa ou outra. E aí, esse mesmo senhor, muito querido, muito consagrado, sempre na igreja também, sempre falou assim que ele gostava de assistir a TV e ouvir a Rádio Novo Tempo, da Igreja Adventista. E ele me dizia assim que ele via poucas diferenças nas denominações cristãs, tanto no Adventismo né? Ele falava: é uma igreja cristã, fala de Jesus, fala da justificação pela fé, fala da salvação, então não deve ter tantos erros, né? Isso me incentivou também a continuar a estudar essa situação, essa questão, porque muitas vezes, como eu disse no início, são coisas sutis, são coisas pequenas, né? Mas que parecem sutis, aliás, mas que têm uma influência absolutamente grande na doutrina, né? E hoje nós vamos estudar exatamente isso. A questão do sábado não é somente a questão do sábado, né? É uma questão de não dar a Cristo a suficiência de sua obra. Então não é só por guardar o sábado ou por guardar os 10 mandamentos. É por não crer que Jesus fez tudo. Então vai além. É cristologia. E é isso que eu gostaria de ressaltar com vocês hoje. Muitas pessoas conhecem o Adventismo por causa dos canais dele. Provavelmente poucos de vocês conhecem Tuparendi, mas eu estou na minha janela olhando para uma igreja adventista, exatamente na frente da minha casa tem uma igreja adventista, né? E na placa da igreja, eu estou olhando aqui, está escrito Igreja Adventista Sétimo Dia, mas maior que isso ainda, tem esse símbolo da TV Novo Tempo. Por que eu faço questão de iniciar dessa forma? Porque exatamente por causa dessa TV e dessa rádio, que essa igreja tem tomado grandes proporções no nosso meio. Eles se utilizam de linguagens muito, muito bonitas e muito parecidas com aquilo que as pessoas estão acostumadas a ouvir, para depois ensinar algo absolutamente equivocado. Por exemplo, muitas pessoas dizem que gostam de ouvir aquele arqueólogo, que é o professor, até o professor Assilo usa bastante nas aulas também, né? Ele realmente é um ótimo arqueólogo, né? E também tem outros teólogos adventistas que são muito conhecidos pelas belas palavras que usam, mas são pequenas coisas que são colocadas aos poucos, que depois, então, fazem com que as pessoas e nós possamos retornar, então, aos rudimentos fracos e pobres, como diz Paulo em Gálatas. Nós falamos do Adventismo do sétimo dia, não tem como nós não falarmos de Ellen White, né? Vocês sabem muito bem quem é Ellen White, já é uma
personagem conhecida de toda a história do Adventismo, enfim, de quem se interessa com o assunto, já ouviu falar da Ellen White. E assim, dentro do Adventismo, se vocês vão ler e escutar teólogos adventistas, eu já tive a oportunidade de pesquisar, ouvir vídeos e tudo mais, a Ellen White, ela tem uma importância gigantesca para a doutrina do Adventismo do sétimo dia. Por que eu digo isso? Porque não existe, tá? E aqui fala uma pessoa que procurou muito. Não existe um livro de doutrinas adventistas, não existe uma dogmática, não existe, por exemplo, um livro de concórdia adventista, não existe uma dogmática do Miller adventista, por exemplo, não existe isso. Eles não têm um livro onde ali está registrado as doutrinas adventistas, tá? O que eles têm são pequenos anuários publicados anualmente, obviamente. Eles têm revistas, eles têm publicações feitas por editores adventistas e eles têm especialmente os escritos de Ellen White. Muitas vezes, os teólogos adventistas tentam diminuir as palavras dela, dizendo, mas ela não quis dizer muito isso é uma frase fora de contexto, o que na verdade não é. Quando a gente realmente enxerga e lê os escritos de Ellen White, que são realmente o que mais próximo há de livros de doutrina adventista, você vê que realmente o ensino dela é um ensino legalista, né? Um ensino que realmente enxerga a salvação por obras, como ela mesma diz. A salvação depende do esforço pessoal. Nós vamos ver essa citação daqui a pouco, tá bom? Mas, falando um pouco sobre a importância dos escritos da Ellen White, a gente precisa enxergar basicamente o que os adventistas entendem por isso. Não adianta, por exemplo, eu pegar um livro luterano, vamos supor assim, e dizer assim, a igreja adventista enxerga os escritos da Ellen White como importantes. Não, eles têm que dizer isso. Eu fui atrás disso na minha pesquisa. Tem um livro chamado Seventh Day Adventist Answers, Question and Doctrine, que é um livro, obviamente, em inglês, que é um livro onde eles reúnem diversas perguntas sobre o que é o Adventismo. São diversos capítulos, cada capítulo é uma pergunta. Né? Quem quiser esse livro, eu tenho ele aqui nos meus arquivos, né? Cada capítulo é uma pergunta sobre o Adventismo, tentando explicar a doutrina. Talvez também seja algo próximo a uma dogmática, mas não é bem isso. E nesse livro, é interessante que esses autores, né, do livro, que são um grupo de editores adventistas, né, eles registram assim que os escritos, eles tentam explicar a relação, tá, entre os escritos de Ellen White e a escritura bíblica. Né? E de acordo com os registros desses autores, os escritos da Ellen White, elas não são considerados um acréscimo para o cânon da escritura. Não são considerados. A própria Ellen White escreve que as Santas Escrituras... Deixa eu ver se eu coloquei essa citação. Não. As Santas Escrituras, elas são aceitas, elas devem ser aceitas como a autoridade infalível da revelação. Isso ela escreve lá no O Grande Conflito, que é o livro mais conhecido dela. Né? Ela própria escreve isso. Acho que eu coloquei sim essa citação. Isso. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autoridade infalível de revelação. Só que em contrapartida, tá? A gente vê também em outros escritos, outros momentos, em outros lugares escritos pelos adventistas, né? Que apesar deles nunca terem considerado a Ellen White como uma autora que está na mesma categoria dos escritores bíblicos, eles entendem que, além dos escritores da Bíblia, Deus usou outros profetas e mensageiros contemporâneos para falarem e encorajarem as pessoas do seu tempo. E esses mensageiros contemporâneos, eles eram inspirados por Deus da mesma forma que os autores bíblicos foram. Ou seja, a Ellen White não está na mesma categoria dos autores bíblicos. Só que eles acreditam que os escritos dela foram inspirados tão quanto inspirados como os autores bíblicos, que foram inspirados por Deus e que são escritos importantes para as pessoas daquele tempo, né? E que são levados em consideração até hoje, né? Deixa eu ver se eu coloquei essa outra citação aqui, né? Ela coloca ali, ó, nesse mesmo livro que eu falei, do Seventh Day Adventist Answers, Question and Doctrine, ela coloca lá que os escritos dela são uma ampliação da profecia bíblica. Para vocês verem, né?
E aqui tem três pontos interessantes, né? Que isso é importante lembrar. Eles são considerados profetas contemporâneos que são inspirados por Deus, ou seja, para o Adventismo, a Ellen White foi inspirada por Deus, assim como os autores bíblicos, tá? E também que os escritos dela são uma ampliação da escritura, ou seja, não é como, eu me lembro muito das aulas do professor Clovis Krunzel, né? Que ele dizia assim que a gente devia olhar para a escritura com os óculos das confissões luteranas, né? Através das confissões luteranas. Não são uma ampliação, são uma maneira de ler, né? A Ellen White, o Adventismo não enxerga a Ellen White dessa forma. O Adventismo enxerga que existe a Bíblia, mas para completar a Bíblia, basicamente, existem os escritos dela. Esse panorama eu dou aqui só para introdução, para mostrar que tudo que eu vou dizer aqui, eu vou citar ela. E para dizer que é isso que eles creem. Tá? E eu digo isso porque vocês vão ouvir muitos pastores por aí dizendo, não, mas ela disse isso, foi fora de contexto, o que é uma grande falácia. Tá? É uma grande falácia. Vamos adiante. Uma primeira doutrina que eu quero destacar com vocês é a respeito da igreja remanescente. Isso aqui é importante porque já se diz, já se mostra um pouco da prepotência, eu diria, que existe dentro dessa igreja. Tá? Em uma revista, um periódico muito conhecido, adventista, de vez em quando eu dou uma olhada nesse periódico para ver as novidades que estão sendo lançadas no adventismo, doutrinas, artigos e tudo mais. Tem um pouco de estômago, preciso ser sincero, para olhar, né? Para gente que está acostumado com uma doutrina evangélica, você ler um legalismo assim é bem complicado, né? Mas, enfim, tem esse periódico da revista adventista, foi publicado em 1984, né, nessa revista, que diz lá assim que a igreja adventista é a igreja remanescente de Cristo na Terra. Basicamente está escrito lá, né, como está na citação na tela para você, sim, eu creio no futuro brilhante desse movimento, porque não somos uma simples igreja entre as demais, porque somos o remanescente de Deus neste tempo do fim. De forma mais clara e mais direta, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não afirma ser a única igreja remanescente, mas ela afirma que mesmo não sendo a única, ela cumpre todos os quesitos para que seja essa igreja remanescente. E vamos olhar quais são os quesitos que tornam uma igreja remanescente de Cristo na Terra. Eles creem, né, que esse texto de Apocalipse 12:17 responde essa pergunta, que diz lá, né, irou-se o dragão com a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Aqui a coisa começa a afundar, né, e tem o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Tem um livro da Ellen White, né, que é o Testemunhos Seletos, volume 1, e os editores, na introdução desse livro, eles afirmam que a Ellen White, ela é uma mensageira de Deus, tá? Porque ela é inspirada por Deus para falar em nome de Deus para as pessoas do seu tempo. Aqui eles já cumprem o primeiro quesito para a igreja adventista ser uma igreja remanescente de Cristo na Terra. Mas, para que se cumpram os dois, né, quesitos para ser igreja remanescente de Cristo na Terra, a igreja também precisa precisa também ter o testemunho de Jesus, né? Precisa também ter o testemunho de Jesus, guardar os mandamentos e ter o testemunho de Jesus, né? E isso aqui é muito importante, ter o testemunho de Jesus, ou seja, a igreja remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus, também deveriam ter o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, a igreja adventista crê que é a obra da Ellen White. Toda a obra dela é o testemunho de Jesus para aquela igreja. Mas, para cumprir, então, os dois quesitos, eles precisam guardar os 10 mandamentos. E aí, a guarda aos 10 mandamentos está basicamente toda alicerçada sobre a obra dela. E é isso que nós vamos ver agora. Uma das coisas que mais chama atenção na igreja adventista é toda essa necessidade do cumprimento dos 10 mandamentos. Eu busquei num livro oficial da igreja adventista, um livro que são explicadas diversas questões acerca do funcionamento das práticas do adventismo.
E os termos de compromisso para que uma pessoa possa ser batizada. Antes de ser batizada, ela precisa assinar um termo de compromisso. E nesses termos de compromisso, então, a pessoa que ela vai ser batizada, ela precisa aceitar isso que está aqui na tela. Aceita os 10 mandamentos como a transcrição do caráter de Deus e a revelação de sua vontade. Ok, até aí tudo bem, né? É meu propósito, pelo poder da presença interior de Cristo, guardar essa lei, inclusive o 4º mandamento, que requer a observância do 7º dia da semana como o sábado do Senhor e o memorial da criação. Vamos adiante, que eu tenho mais uma coisa a falar sobre essas questões da lei, né? Deixa eu pular aqui. Existe também uma ficha de registro, tá? Essa ficha de registro eu peguei no site oficial da Igreja Adventista do 7º Dia aqui no Brasil. Para uma pessoa ela se considerar membro, né, congregada, vamos dizer assim, da Igreja Adventista, pelo menos não sei se isso é praxe em todas, né? Mas oficialmente eles têm essa ficha no site deles lá. Eles precisam preencher essa ficha aqui. Provavelmente vocês não vão conseguir enxergar o que está escrito, mas eu vou transcrever para vocês, tá? Aqui basicamente é os dados da pessoa, né? Mas aqui embaixo chama atenção, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar, provavelmente não, mas eu posso passar essa ficha para quem quiser, sei lá, de alguma forma quiser ter acesso, né? São feitas perguntas que a pessoa tem que responder antes de ser aceita na igreja. E as perguntas que estão ali é a seguinte: aceita toda a Bíblia como infalível palavra de Deus? Sim ou não? Aceita a crença na Bíblia da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Sim ou não? Aceita Jesus Cristo como seu salvador pessoal e Senhor da sua vida? Sim ou não? E aí começa, né? Você guarda o mandamento do Senhor, inclusive o sábado? Sim ou não? Quanto tempo? Tem que assinalar. Você deixou o uso de bebidas alcoólicas, café, fumo, narcóticos, drogas ilícitas, alimentos imundos e segue um regime alimentar saudável de acordo com a Bíblia? Sim ou não? E quanto tempo? Você pratica os princípios bíblicos da modéstia e simplicidade cristã quanto ao vestuário, adornos e aparência pessoal? Sim e não, e quanto tempo? Abandonou as diversões mundanas como cinema, bailes, teatros, jogos de azar, atividades similares, enfim. São diversas perguntas, né? A pessoa, para ela ser aceita na Igreja Adventista do 7º Dia, ela precisa cumprir essas regras, vamos dizer assim. Ou seja, aqui você já vê que a Igreja Remanescente de Cristo na Terra, que é a Igreja Adventista se considera, tem o testemunho de Jesus, que é a obra da Ellen White, que nós vimos a importância dada a ela no começo, e ela guarda os mandamentos, especialmente as leis de Deus, né? Como algo necessário para ser considerada essa igreja remanescente de Cristo na Terra. E aí nós vamos para a questão do sábado. A questão do sábado é assim, ó, às vezes eu vou contar algumas visões da Ellen White, tá? Então, as visões que eu estou dizendo aqui, nada, tá? Eu quero dizer que não é nada invenção da minha parte. Não quero que vocês pensem nisso. Em nenhum momento eu vou inventar nada aqui. Se vocês quiserem, eu passo as citações todas. Isso é importante que se diga, porque muitas vezes já me perguntaram, mas isso é verdade que ela escreveu? Isso é verdade. Tá? Isso muitas vezes é pouco dito pelos próprios adventistas. Né? Então, um dos assuntos mais polêmicos da doutrina do adventismo é quanto à guarda ao sábado. E a própria Ellen White diz que esse é o mais importante de todos os mandamentos. Por que ela diz que esse é o mais importante de todos os mandamentos? Um dia ela teve uma visão, e ela escreve isso... agora não vou me lembrar qual que é o livro. Eu acho que é o Testemunho Selects volume 2. Eu acho que é. Tá? Testemunho Selects volume 2 da Ellen White. Ela escreve isso nesse livro, de que ela teve uma visão onde ela viu o céu e viu Jesus abrindo a tampa da Arca da Aliança. E aí, então, Jesus tirou de dentro da Arca da Aliança as 2 tábuas dos mandamentos e tinha uma auréola brilhante ao redor do 4º mandamento, que seria, então, para santificar o dia de sábado, né? E isso foi considerado como... Ela enxergou naquele momento que o 4º mandamento era o mais importante de todos. Mas ela não era a primeira a guardar o sábado. Inclusive, se engana quem acha que é só a Igreja Adventista que guarda o sábado no Brasil. Eu consigo me lembrar pelo menos uma denominação que guarda o sábado tanto quanto ou até mais rigoroso que a própria Igreja Adventista. A Igreja Batista do 7º Dia, por exemplo, que também é forte em muitos lugares. Aqui em Paridi não tem, mas é muito forte em outros lugares. E por que eu digo isso? Porque não começou com Ellen White. Ela simplesmente deu um motivo para as pessoas guardarem. Tá? Ela deu um motivo para as pessoas guardarem o 4º mandamento.
E o primeiro que guardou, assim, que disse que deveria guardar o sábado foi um pastor também, um dos primeiros pastores que auxiliou no início do movimento adventista, que foi o pastor Bates, que é muito conhecido na história adventista, né? E ele já guardava o sábado como o dia do descanso. E a Ellen White escreve que, em primeiro momento, ela não compreendia o motivo, né, dele guardar esse sábado, mas depois dessa visão que eu contei para vocês, ela entendeu. E aí tem uma frase que é muito, aliás, aí o Testemunhos Seletos, volume 3, eu falei volume 2 anteriormente, foi no volume 3, tá? Essa é a frase mais conhecida a respeito do sábado. Eu já li pelo menos 2 ou 3 artigos de pastores adventistas, acho que uns 2 ou 3, se não mais, e alguns vídeos passando pano, vamos dizer assim, tá? Sem nenhum tipo de ironia, não estou dizendo isso com ironia, estou dizendo isso com sinceridade, eu posso passar os artigos para vocês também. Dizendo que ela disse isso, mas ela não quis dizer isso. Tá? Mas ela disse. E o contexto ao redor disso diz isso. Né? Diz lá, santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Por isso que eu me preocupei em ler os livros. Acho que eu li uns 4 adventistas, uns 4 livros, 4 ou 5, e o resto alguns pedaços. Né? E esse aqui eu tive a oportunidade de ler inteiro. E ela diz lá, santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Ela diz isso. Você pode ver aqui, ó, a guarda ao sábado é necessária, é fundamental para a salvação eterna, né? E olha só que interessante que ela fala também, né? Se o verdadeiro sábado houvesse sido guardado, jamais havia um incrédulo, nem ateu. A observância do sábado teria preservado da idolatria do mundo. Ela argumenta que esse mandamento tem sido pisado a pés. Deixa eu ver se está aqui. Não está. Ela argumenta que esse mandamento tem sido pisado a pés e profanado pelas pessoas. E além disso, ela ensina assim que o homem, ele passou por cima da lei de Deus quando decidiu mudar a guarda do sábado para o domingo. Isso criou uma brecha na lei de Deus e, consequentemente, a obediência a ele. Ela diz isso nesse mesmo livro que está aqui, no Vida e Ensinos, que também é um livro bastante fundamental para a doutrina adventista. Tá? É tradição, no entanto, e a gente sabe disso muito bem, que as denominações cristãs se utilizem do domingo como o dia do descanso, o dia de ir à igreja. Né? É tradição isso. Por exemplo, a igreja presbiteriana, se não me engano, eu vi uma palestra do Augusto Nicodemos, ou li um artigo dele, não me lembro agora, que ele dizia assim que o dia do Senhor, o dia da igreja é o domingo. Não deve ser o sábado, deve ser o domingo, né? Ele diz isso abertamente, o pastor Augusto Nicodemos. Eu não quero mentir, mas eu acho que é isso. A gente praticamente não seleciona um dia na semana para ser o dia do Senhor. A gente tradicionalmente se utiliza do domingo, especialmente por causa da ressurreição. E essa questão da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né, no dia da Páscoa. E essa questão da ressurreição é interessante, porque Ellen White escreve sobre isso nos livros dela. Né? Vejam só, ela mostra assim que essa questão de guardar um domingo é um pecado gravíssimo que foi promovido pelo próprio diabo. Ela escreve no livro Primeiros Escritos, que é um dos primeiros livros que ela escreve assim que ela teve uma visão onde ela enxergou o motivo de as pessoas começarem a guardar o domingo. Acontece que o diabo estava na terra tentando encontrar, é isso que ela viu, tá? Estava tentando encontrar uma forma de fazer com que as pessoas tropeçassem na lei de Deus. Né? De alguma forma de fazer com que as pessoas errassem, se equivocassem, pecassem. E ele não conseguia encontrar uma forma, uma brecha de fazer com que as pessoas pudessem, então, se afastar da lei de Deus. E aí ele viu que a ressurreição de Cristo foi no domingo. E ele, então, o diabo colocou na cabeça das pessoas que eles deveriam parar de guardar o sábado e começar a guardar o domingo. E aí, então, isso causou uma brecha na lei. E com essa brecha, então, começou-se a pecar mais pelo mundo, né? Tanto que, como diz aqui, né? Se o sábado tivesse sido preservado, segundo ela, não haveria idolatria no mundo, né? Ou haveria menos pecados. Ellen White recebeu ataques de diversos teólogos das mais variadas denominações nos tempos dela por causa desses escritos, né? Ela foi chamada de Babilônia. E aí, no final das contas, ela diz assim que, enfim, no grande conflito tem uma discussão muito forte, ela tem respostas muito fortes para
questionadores dela a respeito dessa questão do sábado, especialmente dizendo que Babilônia são aqueles que não acreditam, não seguem o sábado, porque aqueles que seguem o domingo são igrejas, como é que ela coloca ali, né? Deixa eu procurar aqui. Ela coloca assim que essas igrejas são consideradas Babilônia no sentido, né, de estar dentro de um erro, exatamente por não guardar o domingo, não guardar o sábado e guardar o domingo. E ela troca diversos ataques com eles, tanto no Grande Conflito, como no Igreja Remanescente, que é também um livro que ela fala. A guarda ao sábado, por receber uma atenção especial entre os 10 mandamentos, ele é uma questão que é importante para a salvação eterna no crente, segundo o Adventismo. Uma das frases mais marcantes, como eu disse para vocês, que é essa aqui: santificar o sábado importa em salvação eterna. E no mais conhecido livro da Ellen White, que todos vocês conhecem provavelmente, que é o Grande Conflito, que é o livro mais copiado por aí, mais vendido do Adventismo por aí, tem uma indicação de que o sábado ele representa importantes questões quando o assunto é a salvação ou não do crente. Segundo a própria Ellen White, o sábado seria a pedra de tropeço, a pedra de toque da lealdade, né, aliás, e que a não observância do sábado é considerada como fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus. Sendo assim, quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem e os que não servem a Deus. Em outras palavras, ela está dizendo assim que aqueles que guardam os mandamentos de Deus, em especial o quarto, eles são considerados leais a Deus. E por isso eles receberão o selo de Deus. Eu não sei se eu coloquei aqui no slide, deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei. Essa questão do selo de Deus, gente, ela é uma questão muito pertinente dentro do Adventismo. Tá? Tem textos no texto de Apocalipse 7, 1 a 3, está escrito assim, ó. Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, observando seguro os ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Vejam essa parte importante, o selo do Deus vivo, né? E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E a análise que Ellen White faz lá no Grande Conflito desse texto é que um anjo, ele vai voltar à terra, depois que a obra já estiver feita, né, para a grande prova final dos crentes. E todos que se mostrarem fiéis ao Deus verdadeiro receberão o selo do Deus vivo. E este selo do Deus vivo só pode ser recebido por aqueles que guardam o sábado. Porque como ela mesma disse, eu vou citar a página, no Grande Conflito, página 558, o sábado do 4º mandamento é o selo do Deus vivo. Ou seja, aqueles que guardam o sábado recebem o selo de Deus, tá? E somente assim eles serão recebidos na eternidade. Então não tem essa de que, ela disse o sábado importa em salvação eterna, mas não é bem isso que ela disse. Não, são vários livros. Não é só um livro que ela disse alguma coisa. Tá? Vamos adiante. A respeito da salvação eterna, segundo o Adventismo no 7º dia, vamos voltar ao sábado ainda, tá? Obviamente, não tem como não voltar. Ela escreveu bastante, com bastante veemência a respeito da salvação eterna. Ela escreveu bastante mesmo. Por algum motivo não trocou o slide. Ela escreveu bastante a respeito da salvação eterna. E essa questão é importante, tá? Porque no Grande Conflito ela é bastante clara quanto à salvação pela fé em Jesus Cristo. Né? A Ellen White, os escritos adventistas, eles reconhecem que Cristo é o único advogado do homem. Eu vou citar a página de novo, página 69. No Grande Conflito, Ellen White diz, olha, o único advogado do homem diante de Deus é Jesus. A gente vai pega essas frases assim e assina embaixo. Né? No livro Primeiros Escritos, que é um outro livro que ela escreve, como eu já havia citado ele, ela reserva um capítulo inteiro
para falar sobre uma visão que ela teve do plano de salvação de Deus. E aqui eu vou contar essa visão para vocês, que eu me lembro bem dessa visão, que ela é interessante. A visão que ela teve sobre o plano de salvação de Deus é a seguinte: os anjos, Deus viu que a humanidade caiu em pecado, né? E aí então, pelo fato de ele ter visto que a humanidade caiu em pecado, ele ficou muito triste. E ele então queria encontrar alguma forma de fazer com que a humanidade pudesse ser salva, né? E ele então convocou uma reunião com a corte celestial, com os anjos, com a Trindade, os anjos e tudo mais. E ele se reuniu então com Jesus e decidiu enviar Jesus ao mundo para morrer pelos pecados das pessoas, né? Quando Deus comunicou isso então aos anjos, os anjos ficaram muito tristes, né? muito desolados com isso que aconteceu. E os anjos pediram então para Deus para que os anjos pudessem se sacrificar em lugar de Jesus, mas isso não foi possível. Deus disse que somente Jesus poderia expiar os pecados da humanidade, né? No rosto, a visão dela diz lá que no rosto de Jesus dava para ver que ele estava triste por ter que se tornar um humano, e triste também porque o ser humano estava perdido. Se nós olharmos também um compromisso batismal, que é assinado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, esse compromisso batismal também está no site oficial deles aqui no Brasil, se eu não me engano. Está no site oficial deles aqui no Brasil, tá? Nesse compromisso batismal, o crente ele precisa aceitar esse compromisso batismal antes de ser batizado e aceito na igreja. Eu tenho 3 pontos que eu destaquei desse compromisso batismal. Vou colocar na tela para vocês. O primeiro compromisso aceito a morte de Jesus Cristo no Calvário como sacrifício expiatório pelos meus pecados e creio que pela graça de Deus, mediante a fé em seu sangue derramado, sou salvo do pecado e sua penalidade. Tá? O segundo compromisso: aceito pela fé a justiça de Cristo, meu intercessor no santuário celestial, e aceito a sua promessa de graça transformadora e poder para viver uma experiência amorável e centralizada em Cristo no lar perante o mundo. Até aqui a gente pode até, de alguma forma, aceitar, assim, né, concordar. Eu só discordo com isso aqui, ó, disso aqui, eu vou anotar com a caneta aqui, ó. No santuário celestial, meu intercessor no santuário celestial. Por que eu discordo dessa parte aqui? Eu discordo disso aqui porque o santuário celestial tem a ver com a doutrina do juízo investigativo, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas tirando essa parte aqui, esses 2 compromissos, a gente poderia até assinar embaixo, né? Aí o terceiro compromisso: aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal, crendo que Deus em Cristo perdoou os meus pecados e me deu um novo coração e renuncio aos pecaminosos caminhos do mundo. É basicamente o exorcismo que é feito antes do batismo, onde a gente vai batizar alguém, né? Renuncia o diabo e todas as suas ações e tudo mais, que pede para os padrinhos responderem no lugar das crianças. Bom, basicamente é isso. E aí você fala assim, não, quer dizer, então a igreja adventista é uma igreja cristã. Nós vamos mais adiante, vamos olhar todos os escritos, não somente alguns, né? E aí nós vamos ver lá que há esforço pessoal, tá? Ela escreve no Testemunhos para a Igreja, volume 2, que cada membro da corporação deve sentir que a salvação do próprio ser depende de seu esforço individual. Não se podem salvar pessoas sem diligência. Ela escreve isso aqui no Testemunhos para a Igreja, volume 2. E ela ainda ensina que Deus, ele não pode salvar o homem se o homem não quer se salvar. O homem precisa agir com a força, ajudado pelo poder de Cristo, né? E nesse mesmo texto ela termina dizendo que o homem deve vencer como Cristo venceu. Então você tem um ensinamento gracioso de alguma forma no compromisso batismal, mas dentro do cerne da doutrina adventista está esse ensinamento onde a salvação depende do esforço individual para a conquista da mesma, né? Também é importante, mais uma vez, levantar aqui a questão do sábado, né? Ficou claro isso que eu disse anteriormente, eu acredito. Se não tem ficado claro, fiquem à vontade para perguntar. Mas a necessidade também da guarda ao sábado, que é algo imprescindível para a salvação. Ele é o sinal que distingue o povo de Deus que sai para o mundo para entrar no repouso celestial. E agora eu vou entrar na última doutrina que eu quero falar com vocês, que é a doutrina do juízo investigativo, tá? E essa aqui eu quero dar uma atenção especial para ela, porque essa doutrina, queridos colegas, ela é uma doutrina assim que pouco se fala
Tá? Poucas pessoas conhecem a doutrina do juízo investigativo. Eu acredito, tá? Porque é pouco falado pelos próprios adventistas. Mas é uma doutrina que está entranhada dentro da crença adventista, que está totalmente conectada ao sábado também, que eu acho que é pior do que a do sábado. Tá? A doutrina do juízo investigativo, que é bem como o nome diz, é uma investigação da vida do crente. Né? E essa doutrina ela é escrita a punho de Ellen White. Eu não encontrei, para ser sincero para vocês, nenhum outro teólogo antigo, adventista, falando sobre o juízo investigativo. E a maneira com que eles falam sobre o juízo investigativo não é assim, olha, não vai ser da maneira que eu vou falar para vocês, com os pontos nos is, né? São maneiras sutis, como eu falei ali, lá do santuário celeste de Deus, né? Disso aqui, disso ali, mas falam, porque é uma doutrina fundamental. A doutrina do juízo investigativo, assim, até onde eu consegui entender, lendo o Adventismo, está basicamente numa mesma importância quanto ao sábado, mas ela é menos falada porque ela assusta mais. E eu vou dizer por quê que ela assusta mais, tá? É uma doutrina que ela foi criada pela Ellen White e ela versa na questão de que lá no céu há um santuário. Cristo ele está presente nesse santuário e o trabalho dele é mediar em favor do homem lá nesse santuário. E essa doutrina sugere, então, foi sugerida pela Ellen White como uma forma de explicar o dia do grande desapontamento. Vocês sabiam que vocês conhecem o dia do grande desapontamento, provavelmente, tá? No aniversário, dia 23 de outubro, o dia do grande desapontamento foi dia 22 de outubro, obviamente, muito tempo antes de eu nascer. 100 anos antes de eu nascer, sei lá, até mais. 100 e poucos anos antes de eu nascer, mas dia 22 de outubro de 1844, né, surgiu, então, foi o dia do grande desapontamento. Vocês devem conhecer a história, mas eu vou recapitulá-lo para quem, de repente, não tem conhecimento sobre o que foi o dia do grande desapontamento. É uma história até, de certa forma, engraçada, mas que ela é muito comum dentro do adventismo. Aconteceu o seguinte, basicamente, por volta ali de 1840 e 1844, surgiu um grande pregador chamado Guilherme Miller, que ele também é muito conhecido no contexto adventista, né? E ele fundamentava as pregações dele na volta de Jesus Cristo com base no texto de Daniel 8,14, que diz lá, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Lá nos Estados Unidos, as pregações de Miller despertaram o interesse e paixão de muitos ouvintes. Eu li isso no livro escrito pela CPH, né, pelo Dr. Meyer, que é muito interessante esse livro sobre as religiões não cristãs. A mensagem anunciada pelo Guilherme Miller, ela afirmava que, assim como na primeira vinda de Jesus Cristo, que foi dita em Daniel 9, né, o segundo advento, a segunda vinda de Jesus Cristo, estava identificada em Daniel 8,14, que é esse texto que eu li para vocês. E a interpretação do Guilherme Miller para esse Daniel 8,14 era de que o santuário que seria purificado seria a terra, né? E ele calculou, então, que a volta de Cristo, visível, é importante que se diga isso, o Guilherme Miller sempre pregou que a volta de Cristo seria visível, Jesus iria voltar para cá, né? Seria entre 1843 e 1844. E ele, como um bom matemático, ele continuou, então, tentando calcular quando seria precisamente a volta de Jesus Cristo, né? Num evento literal, um evento visível. E depois de alguns anos de estudo, então, ele e os auxiliares dele identificaram que a profecia estava marcada para acontecer no dia 22 de outubro de 1844. O Guilherme Miller saiu para pregar pelos Estados Unidos como um louco, né? Inclusive, se vocês olharem um pouco para a história, tá, das testemunhas de Jeová, é muito parecido. É muito parecido esse trecho. Também tinha um grande pregador que também esperava a volta de Jesus Cristo na sociedade de Torre de Vigia. Dá uma olhada na história das testemunhas de Jeová, que é bem parecida essa situação, tá? Não quero comparar as duas igrejas, são bem diferentes, mas a raiz das duas tem uma história muito parecida. E aí, então, o Guilherme Miller saiu pregar pelos Estados Unidos que nem um louco, né? Para que as pessoas pudessem saber que era dia 22 de outubro de 1844, o dia
da nossa querida volta de Jesus Cristo, né? E aí, então, chegou o dia 22 de outubro de 1844, os adventistas esperaram, e aí, quando chegou, então, a meia-noite, eles ficaram muito desapontados. E esse dia, então, ficou conhecido como o dia do grande desapontamento, porque eles ficaram muito desapontados que Jesus não voltou naquele dia. Quando eles concluíram, então, que Jesus não voltaria, os teólogos adventistas tiveram que admitir realmente que a profecia do Guilherme Miller estava errada, né? Eles tiveram que, de alguma forma... Eu vi que alguém comentou aqui que a multidão ficou enfurecida com a não volta de Jesus Cristo. Realmente, muitos abandonaram o movimento adventista naquele momento. E é verdade, tá? Muitos abandonaram o movimento, e é por isso que alguns teólogos adventistas, e como é o que a Ellen White faz agora, tiveram que encontrar uma explicação para aquilo. E ela disse, e agora vem a doutrina do juízo investigativo, que o que iria acontecer no dia 22 de outubro de 1844, a previsão do Guilherme Miller estava certa na data, mas não no acontecimento. Tá? Jesus não voltaria para a Terra, mas ele assumiria o seu lugar no santuário de Deus, que é como se fosse uma segunda fase para entrar no céu, né? Um meio termo entre a Terra e o céu, é o santuário. E nesse santuário, Jesus é o rei desse lugar, onde ele intercede por nós. Em 1844, no fim do período profético, de 2.300 dias, iniciou-se uma segunda etapa do ministério expiatório de Jesus, que foi tipificado pela obra do sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário terrestre. Esse texto foi escrito pela Associação Ministerial Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Essa obra de Jesus Cristo no tabernáculo, nessa segunda fase, ela é chamada de juízo investigativo, que nada mais é, como o próprio nome diz, um lugar onde deixa eu falar essa parte aqui, aonde Deus vai investigar os pecados das pessoas. Tá? Juízo investigativo é onde Deus vai investigar os pecados das pessoas. Né? No livro, o mais popular de todos, No Grande Conflito, Ellen White dedica um capítulo inteiro para explicar a interpretação de Miller e dos seus apoiadores. E ela disse assim que a partir dessa nova interpretação de Daniel 8,14, se chegou à conclusão de que então, sim, Jesus estava nesse santuário, né? E ali ele iria fazer o juízo investigativo. Esse juízo investigativo é uma doutrina que ensina que Cristo vai investigar as pessoas a fim de distinguir aquelas que são dignas e aquelas que são indignas de entrarem no céu. Essa dignidade se dá por base em basicamente 2 registros, basicamente 2 filas. Eles não utilizam essa linguagem das filas, mas eu utilizo porque brasileiro adora pegar fila, né? O professor Weirich, Paulo Weirich, foi o meu arguidor no meu artigo, desse artigo do Adventismo, e ele, obviamente, leu esse trabalho, e ele disse assim, olha, como o brasileiro adora pegar fila, né? Até acredita, né, nas crenças de que existem 2 filas no céu. E basicamente é isso, né? Eles não falam em filas, mas é basicamente como se tivesse uma fila. Quando a pessoa está lá, basicamente ela chega numa primeira fila, né? E nessa primeira fila é feita uma primeira investigação. Nessa primeira investigação é analisado como foi a conduta das pessoas na Terra. Se a pessoa chegou lá, né, e chegou no céu com todos os pecados arrependidos, se ela se arrependeu de todos os pecados, né, a vida dela foi toda investigada. Aliás, é importante que se diga uma coisa. Lá no céu, aliás, lá nesse santuário onde Cristo é o rei, existem o nome de todas as pessoas que existem na face da terra e todos os atos, e como foi a conduta dessa pessoa durante toda a vida nos livros do céu. E é feita essa investigação pessoa por pessoa. E nesse primeiro momento é feita a investigação se a pessoa se arrependeu de todos os pecados. Se ela se arrependeu de todos os pecados, ela vai para uma segunda fila. Se ela não se arrependeu de todos os pecados, ela vai direto para o inferno. Se ela se arrependeu, ela vai para uma segunda fila. E qual que é essa segunda fila? Bom, a segunda fila é a investigação, tá? É a investigação do cumprimento dos mandamentos. Se houve o cumprimento de todos, essa pessoa é salva. Se não houve o cumprimento, ela é condenada. Por que eu digo que essa doutrina ela é a mais perigosa de todas?
Percebam isso. Percebam aqui, né? O dia 22 de outubro de 1844 deu início à segunda etapa do ministério sacrificial de Jesus Cristo, no Santuário Celestial de Deus. E lá nesse lugar ele vai realizar o juízo investigativo, que é observar como foi a conduta das pessoas na Terra e, em um segundo momento, investigar se elas obedeceram todos os mandamentos. Se elas não cumprem esses dois requisitos, elas estão no inferno. E a pergunta que eu faço é, onde Jesus entra nessa história? Aonde está a salvação unicamente por Cristo, como eles mesmos dizem nos compromissos batismais? Eu só posso concluir que a doutrina adventista ela tem um equívoco tremendo quando se diz a respeito da suficiência da obra de Cristo. Não há como nós falarmos que a igreja adventista é uma igreja cristã se ela acredita que as pessoas, para que sejam salvas, precisam guardar um dia na semana, né, precisam deixar de beber café, né, precisam deixar de ir em cinema, né, precisam deixar de fazer diversas coisas, se arrepender de todos os pecados antes de ir ser julgado e guardar à risca os 10 mandamentos. Jesus não foi dito nenhuma vez nessa história. Não foi colocado. E aí que eu digo que é a insuficiência da obra de Cristo. Porque Cristo é até citado. Só que, basicamente, aqui está o grande equívoco. Basicamente, citar o nome Jesus Cristo, né? Citar o nome de Jesus Cristo, citar a salvação unicamente pela fé, citar a justificação pela fé, não significa que a igreja é uma igreja da graça. Né? Não significa que a igreja é uma igreja evangélica. Porque Cristo não é suficiente. O crente precisa completar a obra de Jesus Cristo na cruz com as suas obras. Guardando o sábado, né? Aqui eu vi que o Lucas Grafunder colocou que café ele até consegue deixar de tomar, mas não consegui ler o restante da mensagem, né? Com as suas obras, deixando de fazer coisas, deixando de fazer determinadas para poder então alcançar então os méritos diante de Deus. A minha explicação sobre a doutrina adventista termina por aqui, tá? É uma pequena parte de tudo que a gente poderia falar. Teria material aí para falar 4 horas sobre a doutrina adventista. Não tem como falar sobre uma doutrina de uma igreja em tão pouco tempo. Tem outras doutrinas importantes também. Mas basicamente seria aqui. Aqui eu gostaria de abrir espaço, de repente, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, ou espaço para debate sobre isso, que eu vou entrar rapidamente em Gálatas depois. E aí, então, eu quero concluir então, com algumas reflexões e debates. Acho que eu passo aí, de repente, a palavra para o pastor Jabas, e aí pode comandar essa questão aí das perguntas, essa questão aí dos comentários aí. Beleza, muito obrigado. Eu não estava olhando os comentários e vou pedir que cada um que queira fazer comentários que faça agora, que daí faça em viva voz e o Lucas, na medida do possível, responde também. Alguém gostaria de falar? Não. Eu não tenho dúvidas aqui. Então, a única coisa que eu estava comentando com o pai do rapaz aí, que é esse que está iluminando a nossa tela com sua beleza em cima, que o Lucas tem um estilo de falar que me agrada, sem ficar dando voltas. Tem coisa que precisa ser dita e tem que ser dita. E às vezes a gente fica fazendo rodeios, fica tentando manter a amizade, digamos assim, com gente que está propagando falsa doutrina. E a gente precisa ter as capacidades de defender a nossa doutrina. E até por isso que a gente tem esse tipo de reuniões aqui, né? Então, eu, da minha parte, não tenho pergunta nenhuma. Você pode ir levando, Lucas. Eu vou dar uma olhada nos comentários aqui para ver se tem alguma coisa. Eu sei que é algo que sempre chama atenção e que sempre volta à conversa, porque que eles chamam o terceiro mandamento de quarto, né? Então, isso eu sei que sempre tem gente perguntando. Eu posso perguntar algo direto? Opa, pode falar. Lucas, e quanto ao trabalho, eles não... A proibição do trabalho e assim por diante no sábado, o que eles dizem sobre isso? Assim, ó, tem uma grande diferença entre teoria e prática, tá? A teoria é muito bonita. A teoria diz que não se deve fazer nada no sábado. A teoria diz que não se deve trabalhar, tanto que eu sei que a igreja adventista é um pouco mais forte no Espírito Santo do que aqui, tá?
Aqui, apesar de eu ter uma igreja, eu até posso mostrar para vocês aqui, estou olhando para eles, inclusive estão reformando a igreja. Apesar de eles serem muito fortes aqui, aliás, tem uma igreja bem grande aqui, eles são mais fortes no Espírito Santo do que aqui, por exemplo. Então, lá no Espírito Santo, eu sei que realmente no sábado eles param. Tem cidades que param totalmente, porque a grande maioria é adventista. Mas, assim, na prática, tá? E eu não quero ser injusto. Eu não quero ser injusto, tá? Eu não sei se foi o pastor Adelar que perguntou, né? Acho que foi isso. Eu não quero ser injusto, pastor. Então, eu não quero dizer algum equívoco nesse sentido. Mas, na prática, muitas vezes, eles continuam trabalhando, fazendo coisas em alguns lugares, em alguns momentos, porque não são eles que estão pecando. Por exemplo, se você gosta de comer carne de porco, vou usar esse exemplo, tá? E você faz carne de porco na sua casa, e você convida um adventista para almoçar na sua casa, ele vai comer carne de porco. Muito provavelmente. Porque não é ele que está fazendo a carne de porco. Logo, o pecado não é dele. O pecado é seu, por estar fazendo a carne de porco. Tá? Então, assim, muitas vezes o ponto é esse. A teoria é muito bonita, mas a prática, muitas vezes, ela é um pouco diferenciada. Então, assim, realmente, a recomendação não se faz nada no sábado. Se reserva um dia para estar na igreja. Tanto que aqui eles abrem 7 horas da manhã e fecham 3 da tarde. E vai todo mundo para casa. Né? Mas a prática é um pouco diferente. Né? Então, assim, eu não sei como é o dia a dia de um adventista para dizer assim, olha, é assim que funciona. Porque eu não quero ser injusto aqui nesse momento. Pode falar, por favor. Sobre esse tema, ontem à noite, justo tinha instrução de adulto com uma jovem que vem de uma igreja pentecostal, aí ela me perguntou, né? Por exemplo, daí eu coloquei para ela, por exemplo, se eles não querem trabalhar, eles não podem fazer outros trabalhar, daí eles não podem ocupar energia elétrica, televisão. Isso, uma vez eu debati também com o líder da igreja deles, também na casa de um membro da nossa igreja que me chamou lá, porque o cara só incomodava eles, né? Daí, quando eu perguntei pro cara, eu disse, o que tu faz no sábado? Não, eu vou na igreja. Daí ele disse, mas o que tu usa para ir na igreja? Não, eu uso o meu carro. Eu digo, mas se furar o pneu? Ah, não, daí eu chamo o boracheiro. Eu digo, mas então, tu tá pecando, né? Aí os caras, eles não admitem esse lado, né? Eles induzem outros a trabalhar, mas eles não podem trabalhar, né? Mas aí, energia elétrica, usa celular, usa tudo e fazem outros trabalhar, né? Então, eles estariam pecando nesse... Tá dentro desse mesmo princípio que eu havia dito, né? Como o senhor bem disse, para os outros, o pecado é dos outros, o pecado não é meu, então eles podem fazer desde que eu não faça, né? Basicamente isso. Uma pergunta que foi levantada aqui, você quer falar, pai? Não, você conheceu. É o seguinte, talvez direto a pergunta do pastor Adelar, que é bem interessante. O Lucas, ele teve meu incentivo quando eu comecei a pesquisar sobre o Adventista, porque eu vivo com esse pessoal desde o primeiro ano de ministério, né? Eu também tinha uma igreja adventista quase em frente à minha casa, no primeiro ano de ministério. E, Adelar, eu não sei se você conhece, o Adventista tem uma cartilha procurando compreender as igrejas, as denominações e os grupos religiosos. Pasme! Mas eles têm uma cartilha de como se aproximar de cada denominação religiosa. Por exemplo, como nos aproximarmos dos metodistas, e aí eles têm todo um estudo para isso. Como nos aproximar dos mórmons. E eu vou falar uma coisa para vocês, eles têm uma cartilha como se aproximar dos luteranos. E sabe qual é o primeiro ponto que eles usam para se aproximar de um luterano? É falar a graça e criar um bom laço de amizade. Ou seja, eles tentam se aproximar de cada denominação religiosa daquilo que a denominação religiosa tem de, como por exemplo, eu vou dizer assim, tem de ponto principal, de assunto que mais prazeroso, assunto que gosto de falar, doutrina que nos consola, enfim, assim por diante. Tanto que eu posso encaminhar isso, posso xerocar e posso enviar para vocês aí, ou até bater uma foto de algumas partes e encaminhar para vocês.
como se aproximar de cada denominação religiosa. Inclusive, eles têm uma cartilha, não sei se conseguem ver aqui, olha, tá vendo? Está na minha mão, eu tenho ela. Eles têm uma cartilhazinha, muito pequenininha, né, Igor? Eles têm uma cartilha de como se aproximar de um adventista afastado. E como eles vão se aproximar de um adventista afastado? Pela amizade. E aí o pastor, eu acho que foi o pastor do Rio de Janeiro, que perguntou aí, deixa eu ver aqui, você está aqui. Lucas, eu estou respondendo para você aqui, tá me ouvindo? Fica à vontade aí. Acho que foi o pastor do Rio de Janeiro que perguntou o que nós podemos aprender, né? Deixa eu ver aqui. Não, Agenor não. Foi alguém que perguntou, eu não estou perdido aqui nos comentários, o que nós podemos aprender com os adventistas? Eu acho que esse é um ponto interessante. Eles usam isso como uma forma de aproximar de forma leviana, maldosa. Eles vão falando daquilo que a pessoa gosta de ouvir, o luterano da graça de Deus, e aí se aproxima e injeta aquilo que o Lucas falou, injeta lá o veneno, né, no meio da boa comida. Agora, o que nós podemos aprender de bom com eles, talvez seja isso. Como nós podemos nos aproximar de outras denominações religiosas e ter um bom diálogo, né? Como se aproximar, por exemplo, daqueles que estão da nossa igreja afastados. Eles têm uma cartilha para isso, então não precisamos disso, né? Claro que não, mas talvez está aí, é um bom princípio, né, que nós podemos aprender com eles de como fazer algumas coisas, né? Estou indo diretamente na pergunta do colega lá, né? Tem sim, tem como compartilhar sim. Eu vou tentar achar aqui especialmente como eles se aproximam dos luteranos, até no final do estudo do Lucas, aí eu vou achar, vou bater uma foto e mandar para o Jarbas compartilhar para a gente aí, tá bom? Valeu. Isso. Só um comentário que foi levantado aí pelo pastor Jarbas e também algumas pessoas perguntaram ali nos comentários a respeito da divisão dos mandamentos, né? Na verdade, a gente divide, o Lutero enxergou os mandamentos de uma forma, mas as denominações, mesmo não adventistas, a denominação, por exemplo, a presbiteriana, enxerga os mandamentos da mesma forma que o adventismo, né? Eles dividem, entre aspas, o primeiro mandamento em dois, né? Então, o primeiro mandamento ele é 2, aí depois começa o 3, o 4, assim, enfim, aí vai até o 10º. E aí o 10º é um só. O 9º e o 10º que nós dividimos, eles colocam um só. Mas, basicamente, doutrinariamente, isso não faz diferença alguma, apenas é só uma questão numérica, né? Vamos adiante, então. Eu vou colocar aqui, compartilhar minha tela de novo, e aí nós vamos falar sobre um pouco da carta aos Gálatas, e aí vem acho que a pergunta que foi feita, o que nós podemos aprender com o Adventismo, eu não vou ficar só no Adventismo, como eu disse, eu quero falar sobre a heresia como um todo e a necessidade de nós falarmos sobre ela. Eu vou aqui compartilhar mais uma vez minha tela. Como eu disse para vocês, eu vou abrir a carta aos Gálatas, e essa carta aos Gálatas foi sugestão do próprio professor Gerson, que disse assim, que eu perguntei para ele, que eu gostaria, na verdade, de usar a carta de Hebreus, aos Hebreus, né, para falar, usar especialmente o capítulo 1 da carta aos Hebreus. Mas ele me sugeriu assim, Lúcio, por que você não faz uma leitura da carta aos Gálatas, que ela já é bastante refletida, né, bastante batida, mas ela é uma carta muito rica, e Paulo lida ali com uma heresia também, né, que estava se misturando com a igreja da época, e é uma heresia que, de certa forma, se assemelha muito a algumas coisas do adventismo, né? Especialmente a questões voltadas aí à guarda ao sábado. Logo no início da carta, a gente percebe que Paulo ele está perplexo, né? Ele já começa lá no capítulo 1, versículo 6, dizendo que como vocês passaram tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho? Isso aqui é fundamental, porque exatamente e essa é a tônica de toda essa carta aos Gálatas, né? É a tônica que mostra que Paulo estava preocupado porque eles passaram tão depressa daquele evangelho que ele havia ensinado para um outro. Mais à frente, eu acho que eu coloco o texto no slide, Paulo vai dizer assim, olha, vocês foram tão depressa, voltaram tão depressa para os rudimentos e fracos pobres do mundo, que eu sinto que a minha pregação aí foi inútil. Eu fui aí, parece que à toa. Acho que no capítulo 5 ele fala isso.
Aparentemente fazia pouco tempo que Paulo tinha pregado o evangelho para aqueles lugares, então depressa eles já estavam voltando para os rudimentos fracos e pobres. Né? Qual que era o problema da Galácia? O que estava acontecendo lá? Eu destaco alguns textos aqui. Né? O afastamento do evangelho promovido por um grupo denominado judaizantes. Isso aqui é importante que se diga, tá? Lutero, ele não usa... Paulo, eu vou citar Lutero daqui a pouco. Paulo, ele não usa esse termo judaizantes. Ele não utiliza esse termo, porque não era um termo muito popular, assim, não era um termo que era utilizado. Se eu não me engano, assim, eu não quero mentir para vocês, mas é um termo cunhado ao longo do tempo. É um termo que foi cunhado ao longo do tempo. Eu não me lembro agora, eu peço perdão se aparece em outro momento na escritura, se aparece esse termo, mas eu acho que não. Tá? Mas eles eram chamados de judaizantes por quê? Bom, aí vem as características do movimento equivocado que estava entrando dentro da Galácia, da Igreja da Galácia. Né? E aqui pouco importa se era Galácia do Sul ou do Norte, mas toda a região, todas as igrejas daquele lugar. Provavelmente a carta aos Gálatas não foi lida uma vez só, ela foi mandada para a região da Galácia e lida em todas as igrejas daquela região. Né? É uma das sugestões dos comentaristas, inclusive. Olha o que o capítulo 2, versículo 13 e 4 diz lá, né? Nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. Aqui nós já vemos um vislumbre do equívoco que estava sendo pregado na Galácia. Né? Havia um problema lá, eles estavam sendo, os gentios convertidos estavam sendo constrangidos a circuncidar-se, porque somente dessa forma eles então estariam realmente dentro da igreja. E aí lá no capítulo 2, versículo 16, diz que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. E esse texto é repetido em outro momento, se não me engano, no capítulo 5. Aí no capítulo 4, mas agora conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis andar, quereis ainda escravizados? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo está falando sobre aqueles que guardam dias e meses e tempos e anos como sendo essa guarda algo fundamental, algo primordial para a salvação. Mais uma vez, voltando para os rudimentos e fracos e pobres. Quer dizer, talvez não haja problema, eu não quero... Bom, vamos com calma aqui, mas talvez não haja problema alguém dizer, olha, eu gostaria de guardar o sábado. Eu escolho só o sábado para guardar. Talvez não haja problema alguém dizer isso. Né? O problema existe, e aqui é um problema sério, existe quando essa guarda ela se torna uma obra meritória. Né? E parece que é isso que estava acontecendo na Galácia. Eu falo, vocês estão guardando esses dias, meses, tempos e anos aí, porque vocês estão achando que isso pode melhorar a situação de vocês diante de Deus. E eu receio, né? Eu receio que isso tenha acontecendo. E aqui ele diz, né? Porque eu disse anteriormente, receio... Perdão. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo está dizendo, olha, eu estou com medo de o meu trabalho aí com vocês ter sido inútil. Está dando um choque junto aos cristãos da Galácia. Lá no capítulo 13 ele diz também, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Essa questão da circuncisão e Paulo é importante. Eu tinha vontade uma vez de fazer um trabalho, talvez eu faça ainda, um trabalho só sobre o assunto circuncisão e Paulo. Né? Só esse assunto. Porque Paulo levanta, ele deixa essa bola quicando muitas oportunidades. Inclusive, a discussão de Pedro e Paulo em Antioquia é sobre isso, né? Paulo achava que ninguém devia ser circuncidado mais, apesar de ele já ter sido. E Pedro achava que não. Pedro achava que devia, né? E aí eles têm aquela pequena rusga, sei lá, se é uma discussão, sei lá o que é. Mas essa questão da circuncisão em Paulo, ela é muito pertinente. E valeria a pena um estudo, de repente, só sobre isso, a circuncisão e Paulo, né? Porque Paulo realmente via, olha, quem se circuncidar, eu acho que não vai estar, mas aí até que eles chegaram em um consenso, Pedro e Paulo em Antioquia, que, olha,
quem se circuncidar, que faça isso, mas que isso não se torne, mais uma vez, repito, que isso não se torne uma obra meritória, que isso não torne ninguém melhor ou pior, né? Que talvez seja o que Pedro estava querendo dizer. Também não quero julgar aqui o pensamento de Pedro, mas enfim, os apóstolos também eram pecadores, assim como nós, né? Vamos adiante. E aí nós temos aqui um problema na igreja da Galácia e o propósito da carta. Nós temos que ver isso. Basicamente, o propósito dessa carta são dois. Tá? São dois propósitos. O primeiro é lidar com os judaizantes, tá? Que era esse termo que eu acredito que foi cunhado pós-escrita da Bíblia. Mas basicamente os judaizantes eram judeus que foram convertidos ao cristianismo, mas que não abandonavam as práticas judaicas. Tá? E como é que esses judaizantes eles faziam? Eles resgatavam esses ensinamentos do judaísmo, que é a circuncisão, a restrição alimentar, a guarda do sábado e a guarda da lei de Moisés. Mas como que eles ensinavam as pessoas de que eles estavam certos e Paulo estava errado? Fazendo um ataque ao ministério de Paulo. Tá? Isso a gente vê na carta muito fortemente. Então, basicamente, os judaizantes fizeram assim: vocês acreditam que Paulo ele era um apóstolo? Não, Paulo não era um apóstolo, porque ele veio depois dos 12. Ele veio depois dos 12. Paulo veio lá depois. Paulo veio, ele não foi chamado diretamente por Jesus Cristo. Ele foi chamado depois. Ele é um apóstolo de segunda linha. Por que vocês estão dando tanta atenção para Paulo, que está dizendo que vocês não precisam se circuncidar, está dizendo que vocês não precisam guardar o sábado, se os outros apóstolos estão dizendo que precisa, como Pedro dizia, e Paulo está dizendo que não, porque ele é um apóstolo de segunda linha. Né? E aí, então, o outro propósito da carta era defender a sua autoridade apostólica. E ele já começa fazendo isso já no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Ele já diz, olha, Paulo, apóstolo de Cristo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, desde o primeiro capítulo, provavelmente quando Paulo foi pregar na Galácia, ele já tinha contado a história de como foi a conversão dele e como foi o chamado dele a ser um pregador. Provavelmente, quando Paulo foi na Galácia, seja na do norte ou na do sul, enfim, quando ele foi na Galácia, na região da Galácia, ele chegou lá e disse, olha, gente, eu fui chamado porque Deus, na estrada de Damasco, Cristo apareceu para mim e me chamou para ser um pregador. Disse para mim parar de perseguir ele, para mim pregar o evangelho dele. Por isso que eu estou aqui para falar com vocês, porque o próprio Cristo me chamou. Né? Provavelmente ele contou essa história para os cristãos da Galácia, que ele está lembrando eles, olha, eu já disse para vocês, que eu não sou chamado da parte de homens. Eu não fui enviado nem por intermédio de homem algum, mas eu fui enviado por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É interessante que esse da parte de homens, Lutero tem um comentário interessante sobre isso. Né? O que Lutero entende sobre esse da parte de homens? Ele escreve lá que eu entendo que ele se refere aos que chamam a si mesmos e se intrometem onde nem Deus nem o homem chama e envia. Só isso aqui já vale o comentário de Lutero. Tem todo um comentário ali, né? Mas basicamente ele está dizendo, olha, um apóstolo ou um pregador enviado da parte de homens é aqueles que se intrometem onde Deus não mandou ele e se intromete onde nem o homem deveria estar, pregando equívocos. Né? Aí depois no final ele diz assim, olha, como hoje fazem as seitas que rastejam pelos cantos à procura de algum lugar onde possam espalhar seu veneno e não entram nas igrejas públicas ou vão para lá onde o evangelho já tem sido semeado. Vejam só, espalhar o veneno aonde o evangelho já tem sido semeado. É esse os que Lutero chama de os da parte de homens. Né? Vamos adiante. A defesa apostólica de Paulo, então, acontece em mais outros momentos, mas Paulo, então, resgata e aí ele fala da sua perplexidade. Essa é a melhor palavra que eu acredito que diga a respeito o que Paulo estava sentindo. Né? Ele estava perplexo, ele estava admirado. Né? Como eles estavam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça para outro evangelho. E aqui eu quero fazer uma comparação, tá? Eu li alguns comentaristas em Gálatas e alguns deles têm diferentes entendimentos sobre o versículo 6 e o versículo 7. Tá? O professor Paulo Flor, que tem o melhor comentário de Gálatas, né? Todos nós conhecemos o comentário do professor Paulo Flor de Gálatas, né? Esse aqui. Eu também usei esse comentário aqui do pastor Augusto Nicodemos Lopes também, que basicamente são sermões, né?
mas o melhor de todos eu achei assim foi do Andrew Das, que foi publicado pela CPA, um livro azul grandão assim, que é o melhor comentário de Gálatas, eu acho. Mas o professor Paulo Flor, nesse livro aqui, ele levanta uma possibilidade interpretativa no versículo 6 e versículo 7 muito interessante. Tá? Ele olha para o grego, né? E aí nós vamos usar um pouco o grego. Eu não sou nem perto de especialista em grego, obviamente que não, mas lá no versículo 6, ele coloca... Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Deixa eu abrir aqui vou abrir aqui na minha Bíblia. Deixa eu abrir aqui, só um momentinho. Tem uma NTLH que eu quero pegar a ARA, porque na ARA está do jeito que eu gostaria de colocar. Aqui, quem tiver a sua Bíblia quiser abrir também, quiser acompanhar, mas no capítulo 1 ali, no versículo 6 e versículo 7, são versículos subsequentes, né? No versículo 6, Paulo escreve o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. E o termo grego é eis heteron evangelion. O heteron, obviamente, é o outro aqui, né? E aí no versículo 7 ele usa lá, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O qual não é outro, é ho-uk estin alo. O alo também pode ser traduzido como mas, é algo, aquela conjunção adversativa, né? Mas, aqui ele é traduzido como outro. E aqui você vê, o professor Paulo Flor, nesse livro, ele coloca uma possibilidade aqui, que em um primeiro momento Paulo quis dizer uma coisa, e em um segundo momento Paulo quis dizer outra. Ele diz assim, olha, vocês estão passando para outro evangelho, né? Mas o heteron aqui, ele quer dizer que assim, que esse outro que eles não estão passando, não é outro, por exemplo, que aliás, esse outro que eles estão passando, perdão, é outro que é completamente diferente. É como falar de chimarrão e mouse. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Né? Vocês estão passando do evangelho, admira que seja passando tão depressa daquele que vos chamou da graça para outro evangelho. É uma outra mensagem que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É chimarrão e mouse, absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. O qual não é outro. E aqui esse halo, que também é traduzido como outro, mas esse outro não é outro que foi redigido de outra forma. Por exemplo, a gente prega todo fim de semana. Muito provavelmente a gente usa os textos da Trienal. O meu sermão é diferente do de vocês. O de vocês é diferente do de vocês mesmos. Né? Mas nós pregamos o evangelho de outras formas, cada um com a sua maneira, mas o evangelho é o mesmo, redigido de formas diferentes. Né? Então a gente pode entender esse trecho aqui dessa forma. Olha, vocês estão passando para outro evangelho, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O qual não é outro, senão os que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Não é um que é escrito de maneira diferente, não é um que está escrito de repente um pouquinho diferente, não. É literalmente outro, é de outra natureza, é de outra essência, é uma falsificação desse evangelho. Isso o professor Paulo Flor nos ensina, é uma possibilidade interpretativa interessante, que dá até algum pano para manga, de repente, mas o Andrew Das, que para mim é o melhor comentário de Gálatas, ele discorda, ele acha que essa possibilidade ela não é possível, que Paulo simplesmente ele era um bom escritor, e ele realmente era, a gente sabe disso, e ele simplesmente não utilizou heteron no versículo seguinte, e ele utilizou um sinônimo de outro, simplesmente isso, né? Ele usou heteron primeiro, que usou outro, depois ele usou alo, simplesmente como um sinônimo, para não usar a mesma palavra. Mas tem essa possibilidade também, e o que faria sentido, né? Que eles estavam passando exatamente para outro evangelho. E aí, a gente vê aqui um comentário final de Lutero dizendo sobre o que estava acontecendo na Galácia e o que Paulo precisava fazer. Era a suficiência da obra de Cristo que estava sendo questionada pelos judaizantes. Opa, será que não é a suficiência da obra de Cristo que está sendo questionada também pelos adventistas, que a gente falou? Né? E isso afetava diretamente o principal pilar da fé cristã. Obviamente, a obra de Cristo, a justificação pela fé. O artigo da justificação pela fé é aquele na qual a igreja se sustenta ou ela cai. O Sr. Prunza falava isso na aula o tempo inteiro. Né? A sentença que Paulo deixa evidente é que o nascimento, o sofrimento e a obra de Cristo se tornam inúteis se a lei precisa ser utilizada para completar a obra de Cristo. Há um dano irreparável à alma daquele que deposita confiança na sua opinião ou justiça própria. Essa citação de Lutero, para mim, é
é sensacional, porque ela resume tudo que eu quero dizer hoje, né? Você tem um ensinamento que está questionando o principal pilar da fé cristã e afeta diretamente esse principal pilar da fé cristã. E o que Paulo faz aqui é resgatar o principal pilar da fé cristã, que é a justificação pela fé, unicamente pela obra de Jesus Cristo, tá bom? Eu quero fazer algumas reflexões, debates, eu vou jogar aqui alguns assuntos, tá? E aí eu encerro agradecendo pela oportunidade de poder falar para vocês, talvez eu não tenha falado tanto tempo, mas tentei condensar um pouco o assunto, até porque falar sobre uma doutrina, sistematizar uma doutrina é algo pesado de se fazer, né? Eu também não fiquei muito tempo em Gálatas, porque Gálatas é aquele tipo de carta que a gente estuda todo ano na igreja, né? A gente faz, quase todo ano tem grupos de estudo sobre Gálatas, e eu já fiz esse ano online aí, estudo sobre Gálatas para a minha congregação. Então, seria chovendo molhado. Vocês conhecem muito bem, até mais Gálatas do que eu. Mas as reflexões e debates que eu quero propor aqui hoje, queridos colegas, é com relação a essa questão que está muito presente hoje em dia. O pastor Jarbas começou o nosso encontro hoje de manhã dizendo que o Adventismo ele está muito presente no nosso dia a dia, está muito presente na nossa vida, está muito presente no nosso meio, tá? Mas vai além, né? Vai além. O problema não fica só no Adventismo, tá? Tem muitas coisas que, como meu pai falou ali, o pastor perguntou que a gente poderia aprender com o Adventismo, tem, né? Mas o meu ponto aqui, eu fiz um vídeo sobre o Adventismo no meu canal e perguntaram assim, pastor, você não gosta dos Adventistas? Não é que eu não gosto do Adventismo. A gente tem uma boa relação, eles estão aqui na frente, vem aqui, venderam pizza e tudo mais. Mas o ponto não é o Adventismo. O ponto são as denominações que estão presentes no dia a dia das pessoas, estão confundindo os nossos membros com mensagens e ensinamentos que são sutis, né? Mas que são completamente equivocados. Não fica só no Adventismo. A gente está bastante focado em falar do catolicismo, a gente está bastante focado em falar dos santos, a gente está bastante focado em falar dessas questões que são pertinentes, são importantes, mas a gente não está olhando para aquilo que realmente tem entrado de só na nossa sociedade, né? Que são mensagens sutis, são mensagens perigosas. Por exemplo, eu fiz um vídeo, semana retrasada, se eu não me engano, sobre a glândula pineal no meu canal. Se alguém quiser assistir, fica à vontade, né? Que também é um assunto bastante interessante. Basicamente, lá ali eu estudo sobre o espiritualismo. Gente, o espiritualismo é algo que está tão presente nas nossas igrejas. Vocês têm jovens nas congregações de vocês, eu tenho também. Quantos dos jovens na nossa região, aí no nosso Brasil, estão praticando o yoga, por exemplo? A minha cidade aqui, a Secretaria Municipal da cidade está oferecendo o yoga, né? E olha o perigo que há por trás desse ensinamento sutil, da busca pela força interior, o poder interior, e pelas energias que existem dentro de você. A autoajuda vai nessa linha também. São ensinamentos sutis, que as pessoas às vezes não conseguem captar a diferença. E que a gente precisa estar atento. E muito mais do que simplesmente estar atento, a gente precisa também falar sobre isso, tá? Então a minha proposta para vocês hoje, nessa manhã, é que além de nós olharmos com atenção e cuidado para o Adventismo, nós olharmos também para aquelas coisas que sutilmente se apresentam perigosamente em nosso meio, tá? As coisas que estão por aí, que são muito bonitas, aparentemente bonitas, belas, mas que precisam ser faladas. E aqui vai uma sugestão de um Fuchs, né? Se é que eu posso dar alguma sugestão para vocês. Preguem sobre isso. Usem o púlpito, né? Muitas pessoas a gente tem um pouco de receio, como o pastor Jarbas diz agora no intervalo no meio, a gente tem um pouco de receio, fica pisando em ovos, com medo de perder a boa vizinhança. Olha o que Paulo fez em Gálatas. Ele sentou os dois pés na porta. Ele falou, olha, vocês estão acreditando nisso? Vocês vão ir para o inferno, né? Vocês simplesmente não podem fazer isso. Isso de energia interior, isso de querer cumprir leis, isso de querer guardar dias da semana, de querer parar de beber café para buscar a salvação eterna, isso vai levar vocês para qualquer lugar menos para o céu, né? A gente não precisa fazer um sermão batendo no Adventismo. A gente não precisa fazer um sermão batendo no yoga.
A gente não precisa fazer um sermão batendo no espiritismo, não, a gente precisa fazer um sermão pregando lei evangélica. Mas a gente precisa utilizar também essa oportunidade. Porque, eu digo também essa oportunidade porque é nesse momento que as pessoas mais estão na igreja, né? Também essa oportunidade para falar o que deve ser dito. Para falar o que as pessoas precisam ouvir. Né? Eu tenho membros, por exemplo, que praticam yoga. E que momento que eu posso falar com eles, já que a gente não está tendo estudo bíblico, por exemplo? Sermão. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa enxergar os equívocos doutrinários, por menores que eles sejam. Podem ser minúsculos, mas eles existem e precisam ser alertados. O adventismo é um. O espiritualismo, que está entrando muito forte. Fiquem atentos, observem nas congregações de vocês. Se vocês já não observaram, eu acredito que sim. Mas se não observaram, observem como o espiritualismo tem entrado com força, especialmente as religiões orientais. Esse é um próximo trabalho que eu quero fazer, estudar as religiões orientais no Brasil. Né? Especialmente as religiões orientais estão entrando de sola. E eu digo, nós temos que falar. Né? Com amor, com compaixão, assim como Paulo foi compassivo com os Gálatas, mas tem que falar. Né? E utilizar os espaços que nós temos para isso é muito importante. Sem medo de perder vizinhança. Porque o mais importante do que perder vizinhança é não perder um crente, né, em Cristo para uma crença que está o afastando da salvação eterna em Jesus Cristo. Tá bom, colegas? Deus Espírito Santo nos abençoe, nos proteja ricamente para que nós possamos, com muita destreza, coragem, lidar com as dificuldades e as doutrinas erradas que estão espalhadas pelo mundo, mas que possamos continuar pregando o Evangelho com clareza e distinção, para que mais e mais pessoas possam conhecer e serem abraçadas pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Lucas. Vou abrir de novo se alguém quiser fazer alguma pergunta, agora que ele falou mais um pouco do texto bíblico. Eu vi que alguém falou do canal do Lucas ali, tem 700 e poucos inscritos, e se vocês não estão inscritos, seria bom se inscrever. Como eu disse antes, são vídeos bem feitinhos, curtos, direto ao ponto, assim como foi esse estudo de hoje. Alguém disse, alguém não, foi o Christian. O Christian já passou o estudo aqui no Dias Norte sobre o Adventismo, alguns anos atrás, e foi muito bom para a gente entender uma série de coisas sobre o Adventismo que eu, particularmente, não entendi. A gente não... Mesmo que a gente tenha a tal da simbólica comparativa no seminário, a gente estuda muito superficialmente as outras religiões, que é o caso desse aí, ou denominações cristãs. E aqui o Christian escreveu de 1 Timóteo 4, 6 e 7, que é um texto que a gente conhece bem, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. É muito, muito, muito significativo, muito fácil a gente compreender esse texto. Ao mesmo tempo, me parece que a maioria de nós tem muita dificuldade de colocá-lo em prática, justamente por causa dessa situação de manter a boa vizinhança. Mas a gente não quer manter a boa vizinhança com quem, por exemplo, tem até uma cartilha ensinando como é que tira os membros da igreja luterana. Então, nós podemos querer ser bons e corteses, mas a recíproca muitas vezes parece não ser verdadeira. Então, esse é o comentário que eu queria fazer. Quanto aos demais aí, não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa. Ô, Jarbas, depois de tudo que nós ouvimos o Lucas falar, e ele tem mais coisa para falar, porque não deu tempo, eu conheço o trabalho dele. Olha, eu tirei uma foto e mandei para o Jarbas providenciar para nós no grupo, aí vocês vão receber isso, mas olha só o que ele escreve, esse livrinho oficial da igreja. Algumas crenças doutrinárias em... Pai, tá falhando um pouquinho. Salvação unicamente pela graça. Terceiro, a segunda vinda literal de Cristo. Quarto, a divindade. Ou seja, eles continuam dizendo que, na teoria, eles continuam dizendo isso. Agora, olha só, interessante. Os principais erros doutrinários dos luteranos e os textos bíblicos para os refutar. Ou seja, eles sabem quais são as nossas falhas, né? E eles já têm os textos bíblicos para nos refutar.
Se tiver curiosidade, o Jarbas vai estar colocando à disposição aí para conhecer. Uhum. Alguém falou que seria importante a gente refletir sobre esse. Não foi o Leandro Hibner. Falou que seria importante a gente refletir sobre um comentário que ficou aí para cima do Tardelli. Tem algo positivo da doutrina ou da prática da doutrina adventista que a gente possa aprender ou utilizar como ponto de contato para estabelecer um diálogo? Isso aqui, no ponto de vista, eu acho o diálogo das duas igrejas. Na prática, a gente tem conversado já, inclusive dentro do departamento de comunicação, é algo que sempre aparece. Os adventistas são muito bons na mídia. Eles têm, se você entrar no site deles, eles têm um material assim que já está pronto, você já pode pegar e usar. Eles estão, claro, com mais recurso financeiro, você tem há anos-luz à nossa frente nessa parte. Essa cartilhazinha que o pastor Samar mostrou aí, essa cartilha já nos mostra que a gente tem outras formas de preparar nossos membros para responder às outras questões. Não necessariamente de ir lá e pescar dentro do aquário do outro, mas também de procurar ter coisas práticas. A gente fica muito na filosofia, muitas vezes. Vão lá, façam missão. Na questão da oferta, você tem que ofertar. Assim, quanto, como, de onde? Essas perguntas, às vezes, a gente não responde. Então, a pergunta da conversa da igreja, eu vou deixar com você aí também, entrando com esses comentários que eu fiz. Sim. Tem algo de positivo da doutrina ou da prática da doutrina adventista que a gente possa aprender ou utilizar como ponto de contato para estabelecer um diálogo? É uma excelente pergunta, mesmo, porque às vezes parece a gente acaba falando bastante coisas negativas, parece que não há nada de positivo, né? Eu entendo a preocupação, de repente a pergunta do pastor Tardelli, porque quando a gente começa a bater, parece que a gente está criando, parece que é perseguição contra a religião. Não tem perseguição nenhuma, como eu disse, tem uma aqui na minha frente, né? E sim, há coisas positivas, e a pergunta é interessante, especialmente no aspecto prático, já foi dito, né? Algumas coisas que nós podemos aproveitar, como o pastor Jarbas disse aqui, mas já que a minha proposta hoje é falar sobre a doutrina adventista, há sim pontos de contato, como diz ali na doutrina, para que nós possamos estabelecer um diálogo. Tá? Porque, como eu disse na explicação, eles pregam a doutrina da justificação pela fé em Cristo. Eles conhecem essa doutrina. Isso não significa, eu fiz questão de colocar isso no final do meu artigo do Seminário Concórdia, faço questão aqui de abrir, eu fiz questão, não quer dizer que pelo fato de essa doutrina ela ser uma doutrina equivocada desse jeito, não significa que todos ali vão ser condenados. Porque eles ouviram a doutrina, eles ouvem a doutrina da justificação pela fé. Olha o compromisso batismal que nós lemos juntos, né? Eles ouviram a doutrina da salvação por Cristo. O ponto é que o que a gente mais conhece e mais entende essa denominação e está no cerne de sua doutrina é exatamente o acréscimo às obras de Jesus Cristo. Tá? Então, assim, existem pontos de contato? Sim. A gente pode se aproximar de um adventista, como já tive a oportunidade de fazer, falando sobre a graça. Né? E quando, de repente, ele falar sobre os 10 mandamentos, nós, de repente, explicamos, a partir da graça, que os mandamentos eles são, sim, importantes, mas eles não definem quem vai ser salvo ou não. E se alguém ainda tiver com dúvidas com relação a isso, olhem para a doutrina do juiz investigativo, relembrem eles essa doutrina e digam, será que isso é uma doutrina de graça mesmo? Será que essa doutrina do juiz investigativo que a igreja ensina é uma doutrina da graça? Né? Perguntem. Acho que sim, acho que existem pontos de contato com um bom diálogo, especialmente porque é ensinado nessa denominação cristã que sim, existem, né? Podem existir cristãos ali. Eu quero ler o último parágrafo que eu escrevi no meu trabalho aqui. Ó. Entretanto, este trabalho não tem a intenção de julgar o coração do crente adventista, e sim analisar a doutrina no qual estão inseridos. É preciso destacar que o poder do Espírito Santo é maior do que todo e qualquer falso ensinamento. E assim como em tantas outras denominações ou falsos ensinamentos, onde o evangelho está manchado pela doutrina das obras, é possível haver ali cristãos que ainda se apegam à única e exclusivamente à graça de Cristo Jesus, e que mesmo em meio ao falso ensino,
o Espírito Santo pode fazer com que o coração de muitas pessoas venha a conhecer o verdadeiro Cristo e depositar sobre ele a sua confiança. Acho que é basicamente isso. Eu gostaria de falar sobre essa pergunta. Mais alguém? Aproveita, já que o pastor Samar falou que ele tem muito mais assunto e a gente ainda tem mais horário. Alguém pediu a palavra aí, Ailton Miller pediu a palavra. Isso, Ailton, fala aí, pastor Ailton Miller, verdade, obrigado. Sobre o comentário do Jarbas ali da comunicação da parte deles, né? Eu já estive presente em um curso que eles fizeram lá em Ijuí. Eles são muito organizados, não somente a liderança, os pastores, a diretoria, que eles têm muitas regionais também, né? Eles têm, assim, em cada região, uma diretoria local. Eles organizam cursos para os leigos de oratória, curso de testemunho, de evangelismo, tudo nessa área, assim, de atender a esse público que não é adventista. Quando nós fomos nesse curso de oratória, eu, pastor José Euclides dos Santos, pastor Ordilei, pastor Jairo, nós fomos tratados por eles lá como reis, mas toda hora eles chamavam bem-vindos, vieram conversar, os membros vieram, pastores da região, todos vieram saudar aos pastores visitantes ali da igreja luterana e tal, e creio que eles fazem isso nos cultos, são muito bem organizados nessa questão do marketing, de receber bem. E nas cidades onde eles têm escolas, eles aproveitam muito essa oportunidade também de atender as pessoas não membros da igreja deles para trazê-los. Enfim, a comunicação, o evangelismo, a missão deles é muito agressiva e muito bem organizada. Isso a gente pode aprender muita coisa com eles. Ô Jarbas, só pegando a linha do Ailton, você está aqui perto de mim, você sabe como é o Espírito Santo aqui, essa região, então, falar para você, aproveito que vou colaborar com os outros, mas realmente o pastor Ailton realmente tem total razão, eles têm um trabalho muito bom mesmo, principalmente em treinamento de leigos, treinamento de membros, para que esses membros possam ir em busca de outros. Esse é um trabalho bacana. Por exemplo, assim, o mesmo trabalho que os testemunhos de Jeová fazem, que é até ironizado pela gente, bate porta em porta, que é um trabalho, eu acho bacana, apesar de entrar em detalhes, mas o adventista tem um zelo muito grande no treinamento do seu congregado. Ele treina muito bem o seu congregado, para que esse congregado possa ir e levar a mensagem que ele é alienado, eu vou usar essa palavra, tá bom? Ele é alienado para levar. Mas se tem algo de bom que dá para aprender com esse pessoal, realmente é a prática, é a forma como eles fazem. E aí dá para aprender algumas coisas bacanas mesmo, tá bom? Mas Ailton, meu colega de formatura, né? O primeiro passo de se aproximar do luterano, você vai ver aqui no livrinho depois que eu enviei, é a amizade. Cuidado, tá, irmão? Eu entendi. Brincadeira, tá, Ailton? Abraço, meu querido. Nesse curso que nós fizemos lá com eles, a gente aprendeu até fazer o apelo no final do sermão. Faz parte. Alguém mais pediu a palavra aí, pastor André? Olá, bom dia a todos. Na mesma linha do pastor Ailton e também do Altamar, quando eu estava enquanto capelão de uma das escolas da UBRA, um menino que era aluno nosso, e ele me convidou, porque ele seria batizado, ele com 11 anos, né? Seria batizado nas águas. E aí eu, digamos assim, até pela escola e tal, acabei indo assistir. E é bem nessa linha mesmo, você é muito bem recebido, e aí era mais show do que qualquer outra coisa, né? E aí logo teve o batizado, e a cada momento eles queriam que eu fosse lá na frente, desse uma palavra e tal, e eu realmente disse, não, tá, eu estou bem aqui, eu vim aqui para assistir. Claro, falei isso com tranquilidade, assim, não de modo áspero,
Mas é bem essa linha mesmo. O pessoal te trata pão de ló, né? Parece aquela piada que diz assim que o político, quando morreu, chegou lá no céu e Deus, olha, passa um dia lá no inferno, ver se tu gosta, né? Depois tu vê como é que é o céu. Aí o cara foi pro inferno, lá tava aquela festança toda, né? Bebida, mulheres e tudo mais, um verdadeiro paraíso. E depois vai pro céu, aquele marasmo, né? Algo muito calmo. E aí Deus, olha, e agora? Não, acho que eu vou pro inferno lá. Pô, todos os meus amigos estão lá, tudo muito legal. E aí ele desce, aí Deus, olha, mas tu vindo pra lá, tu não tem mais volta. Aí quando ele chega lá, na verdade, estava o diabo espetando todo mundo, né? Mas o que aconteceu com aquela festança? A gente estava em campanha política, né? Então, na verdade, assim, a gente tem que ter esse cuidado, que nem o Alçamar brincou, a questão da amizade, né? Do mesmo modo para nós utilizamos muito disso. A gente é gentil com as pessoas que nós nos interessamos, né? Só que agora, neste caso, especialmente quando a gente vê que é uma doutrina falsa, só que a gente não tem como saber, os membros não sabem, porque eles não querem estudar muitas vezes, não aprendem, né? E esse que é o problema, né? Que nem eu tenho aqui do lado de casa, um senhor que é da Umbanda, toda semana eu mando culto, mando noite de oração, faço orações pela família dele, e ele me agradece, né? A minha esposa disse, daqui a pouco ele vai estar mandando os convites para participar das sessões de Umbanda, né? Olha, é um convite que ele faz, não quer dizer que tenha que aceitar. E, ao mesmo tempo, né, esse que é o risco, né? De repente, dependendo para quem ouve, a pessoa se sentir acolhida a tal ponto de participar dessas coisas errôneas, né? Só isso. A gente tinha pedido o pastor Agenor também para falar aí, e logo em seguida o pastor Odair Denzinho. Agenor, é só abrir o microfone e falar, se está por aí, está lá. Agora só precisa abrir o microfone. Opa. Desculpe a falta de capacidade de mexer com esses meios tecnológicos. O grande problema, o colega Christian já tinha colocado aí sobre o proselitismo da Adventista, né? Eles fazem isso com muita vontade. Quando eu lecionava numa faculdade aqui no Espírito Santo, eu tive muitos alunos adventistas e eles são proselitistas com a gente também. A vontade de tentar nos convencer para passar para a igreja deles é terrível. Inclusive, eles chegaram para mim em mais de uma oportunidade de dizer: professor, se você fosse um pastor adventista, você faria um sucesso tremendo. Tipo assim, na sua igreja ninguém te reconhece, mas aqui nós iríamos, ou lá nós iríamos reconhecer você. Uma outra coisa importante também que eu acho o fato de que quem primeiro falou sobre o juízo investigativo foi o Irã Edson. É muito interessante reparar que todos os grandes movimentos que preveem a volta de Cristo, o fim do mundo, qualquer outra coisa assim, quando eles terminam, ou quando não se concretiza, automaticamente vem uma explicação. E para tentar justificar isso, né, achar uma coisa que vai ajudar agora a dizer por que não aconteceu. Isso a ciência da religião nos ajuda muito a ver, né? E o Irã Edson, ele, atravessando um milharal, ele teve essa visão do juízo investigativo que depois a Ellen White ela ratificou como sendo verdadeiro, né? E isso é terrível, né? Eu acho que o Lucas colocou muito bem. O grande problema dos adventistas não é o sábado, né? Podemos até guardar o sábado. O grande problema é o juízo investigativo. Se nós não percebermos o que isso quer dizer, que o está consumado de Cristo não é verdadeiro, porque não consumou lá na cruz, vai consumar no juízo investigativo. E isso é terrível, né, como doutrina. Isso tira deles toda a questão da justificação pela fé, e sim por obras, né? Na minha opinião, os adventistas são muito parecidos com católicos. Eles não falam isso, mas eles ensinam e acabam dizendo no final a salvação por obras. E, além disso, eles têm uma outra coisa que explica a doutrina, além de como os católicos têm a tradição, eles têm a Ellen White,
E eles são únicos, né? Eles são sectários mesmo, né? Eu afirmo categoricamente, quando for preciso, quem é adventista, né? E reforçando aquilo que o Lucas disse da ação do Espírito Santo, mas quem é adventista não tem salvação, porque ele não confia em Cristo. Ele confia unicamente em suas obras e nas coisas que realmente ele faz e não naquilo que Cristo fez. Valeu! Deixa eu só complementar, pastor, muito obrigado pela sua observação, ela é extremamente pertinente. Só essa questão do juízo investigativo, eu acho que assim, se em algum momento houver discussão com algum adventista, a questão do sábado ela é a menos importante. Ela é a mais evidente, ela se mostra evidente, porque é uma guarda, obviamente, que faz parte da doutrina, mas o juízo investigativo, essa doutrina sim, que a gente pouco ouve e pouco talvez enxerga, essa doutrina sim é a mais perigosa de todas. E é o cerne da doutrina adventista que tira Cristo da jogada, que tira de Cristo a suficiência total da salvação eterna. Obrigado pela sua observação, é bem isso aí. Deixa eu só acrescentar uma coisa aqui que o Christian levantou. Ele fala aqui, ó, não deveríamos nem participar de celebrações de adventistas nem nada, né? Eles não deveriam. Eu sou da seguinte opinião, eu não canto música adventista, eu não ouço, né, música adventista, eu não compartilho literatura adventista, nada disso. Eu realmente, a cosmovisão deles é completamente diferente da nossa. A letra das músicas deles pode, em alguns momentos, parecerem muito corretas, mas o que está por trás disso, né, é muito forte. Você seguir ou compartilhar a música ou literatura deles, você está disseminando, de fato, a doutrina deles. E isso, na minha opinião, é extremamente perigoso. Valeu, irmãos. Isso, é esse ponto que eu gostaria de destacar hoje de manhã. Não é só... o ponto não é simplesmente estudar a doutrina em si, mas o perigo que há, o extremo perigo que há nessa questão de se compartilhar as coisas pequenas, porque eu costumo dizer assim, né? Aliás, essa é uma expressão que eu copio do meu pai, né? São doses homeopáticas. Muitas pessoas falam isso, mas eu digo que copio do meu pai porque eu aprendi com ele. São doses homeopáticas. São coisas que são sutis, né? São pequenas coisas sutis que são doses homeopáticas de um veneno muito perigoso, né, que tiram. E não fica só no adventismo, não pensemos que é só o adventismo. O século XXI, especialmente o pós-modernismo, ou como diz o pastor Prieto, o pós-modernismo que a gente vive, ele é muito aberto ao espiritualismo. Muito aberto. As pessoas hoje em dia elas estão muito abertas ao espiritual. Só que o espiritual no pós-modernismo é um espiritual egocentrista, que a pessoa quer enxergar nela o poder, né? E a gente, com a pregação de ler o evangelho, tem tirado da gente isso, né? A gente enxerga fora. O Dr. John Pless, naquele livro Manejando Bem a Palavra da Verdade, quem não leu ainda, esse livro é extraordinário, o próprio Walter lê Evangelho, falam categoricamente, é fora, né? E quando a gente ouve doses homeopáticas de veneno, mesmo que sejam pequenas publicações, pequenas frases, é perigoso, porque, como Paulo diz, a fé vem pelo ouvir, e a descrença também vem, eu acredito, né? Então a gente ouve aqui, ouve ali, ouve aqui, e aí que mora o perigo, né? É aí que mora o perigo. Como eu disse, o século XXI, esse pós-modernismo, ele é extremamente espiritualista, mas o espiritualismo pós-modernista, ele é um espiritualismo focado em mim mesmo. Eu quero ser espiritual, eu quero acreditar em Deus, mas eu quero fazer alguma coisa, eu quero ter participação. E é aqui que mora o perigo. É aqui que mora o grande perigo. É por isso que eu acho, a gente tem que utilizar as oportunidades que tem para pregar contra isso. Pastor Odair Denzin tinha pedido para falar também. O senhor pode abrir o microfone e falar, pastor Odair. Tá sem, o senhor abriu só a câmera, falta abrir o microfone. Ainda não estamos te ouvindo, pastor Odair. Agora o senhor vai falar, nós vamos ouvir. Eu sou o companheiro do Agenor.
eu não sei lidar muito bem com. Mas cumprimento a todos, foi muito bom esse estudo. Eu tenho vários estudos guardados no computador, do Google Groups dos pastores, né? Mas quanto ao que os colegas e os sábios colegas já falaram, né? Muitas coisas que eu ia perguntar já foram respondidas, mas eu gostaria de tocar no assunto quanto à amizade e a cartilha que o colega Alcemar colocou. É verdade, eles procuram com amizades, com aproximação, ter o objetivo de conquistar a gente ou membros. Eu tenho uma amiga, posso chamar amiga, adventista, que ela faz limpeza em nossa casa, mas ela sempre demonstrou não o interesse de me aproximar do adventismo. Ela até já pediu conselhos, pediu visita ao pai que estava doente, já faleceu. Eu fui visitar. Ele era católico, mas ela reconhece o valor, como o pastor Agenor colocou, né? Sabendo que ele também era professor universitário, que seria um sucesso se ele fosse adventista. Mas a gente tem algumas pessoas adventistas, que a gente percebe que eles procuram praticar o amor como lei, porque segue muito o Antigo Testamento, as leis do Antigo Testamento. Procuram seguir, né? Não conseguem cumprir, lógico, mas muitos acham que cumprem. Então, a gente pode ter amizades com os adventistas e outras denominações, pessoas de outras. Mas a gente tem que ter realmente o cuidado. A gente, com o conhecimento que tem, precisa ver o que a gente pode contribuir para eles. E é uma oportunidade que a gente tem para mostrar a salvação pela graça, não a graça através do sábado, etc., como já foram essas coisas colocadas, né? Muito obrigado. O pastor Christian tinha feito um comentário aqui também. Minha estratégia com os adventistas é sempre aprofundar mais a lei e tentar levá-los literalmente ao desespero. Se é pela lei, que seja por toda a lei, não só pelo sábado. Essa questão eu achei interessante o negócio das duas filas. Quer dizer, você cometeu os pecados e se arrepende dos pecados. Aí você vai para o purgatório, que é a segunda fila, né? Daí, nessa espécie de purgatório aí, ainda vão conferir se você cumpriu os mandamentos. Quer dizer, ou está perdoado ou não está perdoado, ou está arrependido ou não está arrependido. É uma racionalização daquilo que a gente não compreende, porque não compreende a misericordiosa graça do nosso Deus. Mais alguém? Ninguém mais tinha pedido palavra. Eu vou começar a encerrar. Pode ser, Lucas? Pode, tá tranquilo aí. Então, eu quero fazer apenas um agradecimento especial a todo mundo que dedicou seu trabalho, seu tempo e seus estudos para que a gente tivesse essas reuniões. Essa é a nossa última reunião do ano. Ano que vem, eu já estou organizando para a gente começar a partir do ano que vem de novo, talvez não semanalmente, talvez quinzenal, enfim, mas assim, a gente manter isso aqui, que eu acho que para o nosso crescimento, e para de uma forma especial, para que pessoas que não são pastores estão assistindo nossos estudos e estão vendo a coisa, às vezes, de outra perspectiva. Essa semana eu recebi no grupo da igreja, aquela palestra que a gente teve com o pastor Mário Fukui, e daí estava escrito assim: se você ainda não viu, veja. E eu recebi de membros da igreja, já recebi pelo Facebook de outras pessoas. Então a gente está contribuindo não só para o nosso próprio crescimento aqui, mas para o crescimento da igreja de uma forma geral. Então, hoje, sendo a última, a partir do ano que vem, a gente marca as datas, já tem gente que se ofereceu para falar de alguns temas,
O Lucas mesmo tem outros temas que ele pode nos dirigir. Alguém de vocês que queira falar de outros temas também, é só entrar em contato comigo que a gente vai agendando e vai fazendo tudo isso aí. No mais, fica só um muito obrigado mesmo, e que Deus abençoe. Um obrigado ao Eli Miller, que meu nome aparece aí sempre como Eli, porque ele cedeu a conta dele para que a gente pudesse gravar todas essas reuniões. Então, que Deus abençoe cada um de nós e faz essa pandemia passar logo aí para a gente voltar, que nem voltamos para o nosso Dias Norte. Já voltou, a primeira reunião pastoral foi essa semana, né? Presencial. Também precisa dessas aí para aquele churrasco da hora do almoço. Então, que Deus abençoe, muito obrigado, um bom dia para todos vocês.